beneficiamento e armazenamento de sementes florestais. Na capacitação tecnológica, vamos ver como é feito esse trabalho que garante a manutenção do bioma cerrado com boa produtividade. Olá, pessoal! Nessa aula vamos tratar de beneficiamento e armazenamento de sementes florestais. A primeira operação do beneficiamento de sementes é a extração das sementes dos frutos, porque lembram, comentamos anteriormente, que em módulo anterior, que são colhidos frutos e não sementes necessariamente. Então, em função do tipo de fruto, você tem um procedimento para extração. A gente tem uma tabela de duas colunas, a coluna da esquerda, de quem olha de frente, é o tipo do fruto, e a coluna da direita é o procedimento de extração. Frutos secos, vagens, normalmente, de espécies como leucena e bracatinga e tantas outras, têm suas sementes nesse tipo de fruto. Os pinos, eucaliptos, etc., são frutos secos e deiscentes. Então, esses frutos têm que ser coletados no momento certo, antes que abram as sementes, tornem-se deiscentes, para você poder depois extrair as sementes desses frutos. O processo de extração desses frutos, das sementes desses frutos, é secagem e peneiragem, certo? Uma série de outras espécies aí, como frutos secos indeiscentes, que são aquelas cuja o fruto amadurece, mas não abre, você vai ter que fazer a secagem para permitir que a vagem e o fruto se abram, e depois você faz uma debulha. A debulha é um processo de extração do fruto mecânica, da extração das sementes do fruto de forma mecânica, uma trilhadeira, por exemplo, como você tira o feijão das vagens. Frutos ceratinosos, cones, etc., cápsulas, frutos secos, você normalmente aquece em uma estufa, o cone se abre e libera as sementes de dentro. Aquecimento na estufa, claro, lembrando, veremos na sequência, mas lembrando que tem uma temperatura máxima que abordaremos na sequência. Frutos carnosos, tipo embuia, erva mate, que tem uma parte carnosa do fruto, normalmente eles são extraídos por maceração da polpa. Então, secagem e imersão em água e depois maceração e lavagem para liberação e separação do fruto das sementes. Os frutos carnosos, tipo macio, aí, polpa macia, aí, normalmente eles põem na imersão, deixam ali um dia para fermentar. Por que ali não mata a semente a fermentação? Porque a fermentação ocorre sob a ausência de oxigênio, então, as sementes estão mergulhadas na água, então procedido de sequência de lavagem. Frutos carnosos com polpa muito macia, imersão, maceração, lavagem, abrasão e polimento, ou seja, uma fricção entre o fruto, ou do fruto contra um anteparo qualquer, uma peneira. E frutos carnosos com polpa felpuda, como algumas espécies que estão ali, imersão, abrasão e polimento. Ok. Essa foto aqui é uma extração de fruto, de sementes, num fruto de pinos. São frutos de pinos que estão ali numa peneira, num lugar quente ali, e uma vez que eles recebem o calor do sol, nesse caso é do sol, eles são liberados no anteparo que está abaixo, ok? Secagem natural. Vamos tratar agora de secagem. Essas operações estão separadas didaticamente, mas funcionam mais ou menos concomitantes. Secagem natural coberta. Sementes são colocadas em uma sala bem ventilada, espalhadas em camadas finas e revolvidas frequentemente para que os que estão embaixo fiquem em cima e a circulação do ar permita a sua secagem, que obviamente vai favorecer a liberação das sementes dos frutos. Secagem ao sol, diretamente ao sol, aquele caso do pinus é um deles, né? Regiões bem quentes, depende da climatologia da região, a região tem que ter uma intensidade luminosa e temperaturas altas para que isso seja possível. Fazer isso no sul do Brasil é pouco provável. No norte do Brasil, isso se adapta bem, certo? Dispõe os frutos e sementes em camadas e com o revolvimento constante, eles são liberados as sementes. Bom, cuidados durante a secagem. Inicialmente, cuidar para as estruturas mecânicas aí que são secadores, que recebem muita poeira e que ficam com a parte em que é gerada a fonte de calor, muito próximas da massa de frutos e de sementes, e que pode ser motivo de incêndio, né? E atentar para a questão da temperatura máxima na massa de grãos de 60 graus. Por quê? Porque temperaturas superiores vão matar o embrião que está dentro das sementes.
Então, cuidar para que a temperatura dentro da massa de grãos não ultrapasse os 60 graus centígrados. Então, aí, terminada a fase de secagem, você vai querer purificar fisicamente um lote de sementes. Isso aí são as operações de limpeza e pré-limpeza. Como é que isso ocorre? Quando você trata dessa massa de sementes e frutos, você fica com um volume considerável de produtos misturados, as sementes com o resto de frutos, pedaços de folha, etc. Então, a estratégia é separar isso fisicamente. Como é que isso acontece? Os princípios de separação das sementes de partes de frutos, folhas, etc., são princípios físicos, ou seja, tamanho, que considera largura, espessura e comprimento, o peso, o formato, a textura e até a cor. Certo? Dependendo da cor, tem um equipamento que separa as cores diferentes. Esse equipamento que está aí chama-se máquina de peneira. É uma sequência de peneiras, os frutos, a massa entre com frutos e pedaços de folha e sementes entra em cima e é feita uma estratificação e são liberadas aquelas impurezas que têm tamanho, forma diferente, ok? Normalmente tamanho e forma diferente. E esse equipamento aqui é um equipamento super sofisticado, um equipamento muito usado aí nos grandes produtores de semente, chama-se mesa de gravidade. Ela separa as impurezas das sementes por peso. Então, você faz a regulagem adequada do equipamento e consegue separar aquilo que não foi separado por tamanho, forma, comprimento, largura, você consegue separar por peso. Então, com isso, você aumenta a pureza física de um lote de sementes. Um ingrediente importante na análise de sementes de um lote. Legal, inclusive, com limites de impureza. Então, o beneficiamento seria essa questão aí que a gente tratou. Agora vamos abordar o armazenamento de sementes. O objetivo do armazenamento é manter a viabilidade e o vigor das sementes para uso futuro e com períodos compreendidos entre 1 ano, que é uma safra e outra, e mais de 5 anos, que são os bancos ativos de germoplasma. Ok? Então, as sementes são classificadas na coluna da esquerda, de quem olha de frente para o slide, em ortodoxas, recalcitrantes e intermediárias. E o grau de umidade correspondente, na coluna da direita, diz respeito à umidade ideal para a conservação. Então, as ortodoxas são aquelas espécies cujas sementes permitem que sejam secas. E por que você seca a semente? Porque na hora que você reduz a umidade da semente, você reduz a atividade metabólica e permite que ela fique viva por mais tempo. As recalcitrantes são aquelas que não toleram secagem, mas tem um ponto chamado ponto crítico de umidade, que a gente vai abordar na sequência, que a gente pode reduzir até esse nível, para também reduzir a atividade metabólica dela e permitir que se prolongue aí o período de conservação dela em armazenamento. E as intermediárias, que estão entre as duas. É uma classe mais nova, recentemente definida, não existia, mas as intermediárias são bem características. Então, tem teores um pouco menores de umidade, também compatíveis aí de conservação por mais tempo que as recalcitrantes. Então, estratégia para a conservação de sementes em armazenamento. Então, se você tem sementes ortodoxas, você reduz a umidade delas até 5%, pode botar em ambiente de zero ou sub-zero, não tem nenhum problema. Por quê? Porque as sementes que têm baixo teor de umidade, você consegue congelar, se for o caso. O banco ativo de germoplasma, por exemplo, tem a umidade, em média, menos 10, menos 15 graus centígrados. Então, você pode mantê-las porque elas têm baixíssimo teor de água, baixíssimo grau de umidade. E a pressão de oxigênio pode ser baixa, ou seja, você pode botar em embalagem hermética e armazenar por vários anos. Um dia desses, estava aí na publicação, acharam sementes de trigo dentro de uma dessas pirâmides do Egito. E de lótus também. Pegaram as sementes de lá e botaram para germinar. Todas germinaram, porque o ambiente lá era ideal, e era uma semente, as sementes eram ortodoxas. Então, ficaram numa condição de temperatura e umidade bem baixas, se conservaram por vários anos. Né? As recalcitrantes, elas apresentam a umidade entre 20% e 50%, e a temperatura de conservação, observem ali, segunda linha da tabela de baixo, que é entre 1 e 5 graus centígrados. Por que 1 e 5 graus centígrados? Porque abaixo de zero, como elas têm alto teor de umidade, abaixo de zero,
você mata a semente porque tem um alto teor de umidade e você congela o conteúdo celular dela, e com isso, na hora que você for fazê-la germinar, ela desestrutura todo o sistema celular. As intermediárias é a mesma coisa. Então ali tem um asterisco chamando a atenção para as duas espécies, classificações fisiológicas, perdão, recalcitrantes e intermediárias. É redução até o ponto de umidade crítica. Bom, a conservação, então, em armazenamento, demanda também um tipo de embalagem. Então, tem vários tipos de embalagem. Permeáveis, papel, algodão, juta, polietileno trançado, que fazem trocas gasosas entre o meio ambiente e as sementes, certo? Então, nas sementes ortodoxas, quando você está com uma semente com um grau de umidade relativamente alto, 20%, 25%, você pode botar numa câmara seca com essa embalagem permeável, e ela vai permitir que a semente entre em equilíbrio com aquele ambiente e vai baixar o teor, certo? Por períodos curtos de armazenamento, até que se estabilize o teor de umidade das sementes. Semipermeável, polietileno. Então, esse plástico comum que conhecemos, ele não é impermeável, ele é semipermeável, tá? Então, ele não impede completamente as trocas gasosas. Essa embalagem aí é a embalagem ideal para armazenar sementes intermediárias de classificação fisiológica, intermediárias e recalcitrantes, ok? Tem uma troca gasosa, mas dentro de um nível. Claro, a espessura desse polietileno favorece uma intensidade maior ou menor de trocas gasosas entre a semente e o meio ambiente. Tá? É normalmente usado para armazenamento de sementes recalcitrantes intermediárias em câmara úmida, cuja a temperatura varia de 3 a 5 graus e a umidade relativa do ar de 89% a 92%. E as impermeáveis, que são aquelas que são compatíveis, que é alumínio, lata e vidro, compatíveis com as sementes ortodoxas em bancos ativos de germoplasma. Bancos ativos de germoplasma são as reservas de espécies, de sementes de espécies que existem guardadas para uso futuro. Ficam vários anos nessa condição, são avaliadas periodicamente, mas são normalmente espécies ortodoxas. Então, não existe troca gasosa entre as sementes e o meio ambiente. Por exemplo, várias hortaliças são comercializadas em lata, porque a maioria das hortaliças são ortodoxas. Okay? Essa aqui, como a gente tinha comentado anteriormente, são utilizadas em bancos ativos de germoplasma. Então, embalagens é isso aí.